Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, nós precisamos entender algumas transformações, sucessão de fatos pela qual a nossa sociedade passou pós-revoluções burguesas e como que foi essa nova estruturação social, essa sociedade que nós comumente denominamos de sociedade capitalista ou sociedade industrial capitalista, e como que esses marcos temporais, esse contexto histórico, ele é essencial para que a gente consiga entender como que essas transformações refletem hoje na nossa vivência, no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Então essa sucessão de fatos, ela é essencial para a gente conseguir entender o momento presente, essa nova sociedade, essa sociedade contemporânea que surge pós indústria cultural, pós-revolução industrial. Então, as revoluções burguesas, elas têm um papel essencial em todo esse processo. Então, nós começamos com a queda da Bastilha, lá na Revolução Francesa, aí tivemos 18 Brumário, aí vem a queda da monarquia, a ascensão da burguesia. Entramos numa era em que o modo de produzir ele foi alterado, o modo de consumir veio como uma consequência disso. Então agora nós temos uma nova estruturação social, nós passamos a vivenciar esse antagonismo de classes que Marx muito bem coloca para nós, pós-revoluções. Então, como consequência dessa nova estrutura social, a gente tem então essa nova estrutura social, essa divisão de classes, e dentro de todo esse contexto, a gente precisa entender que por mais que um fato, uma circunstância, ela pareça simples, ela pareça pequena, quando a gente tiver uma visão global, quando a gente tiver uma visão total, lá na frente, a gente vai entender que cada um desses fatos, desses contextos, por menores que eles possam parecer, lá na frente, quando tudo isso estiver se esgotado, a gente vai perceber que cada fato, cada ponto foi essencial nessa nova remodelagem social. E uma vez que a sociedade ela passou por todas essas transformações, cabe a nós também, enquanto produto desse meio, a gente precisa se readequar, entender como que é essa nova dinâmica social. E para isso a gente tem que entender qual que é esse advento dessa sociedade de consumo, porque o consumo, ele é um ponto muito característico, muito forte dessa nova sociedade que surge. Porque se a gente entra na era do capitalismo, e a gente sabe que um dos principais pressupostos dentro dessa vertente capitalista é o lucro, e se o meu objetivo é o lucro, eu preciso estimular o consumo. Aí eu preciso entender como que é essa nova dinâmica, como que as questões elas estão se estruturando e como que vai ser dali para frente. Assim a gente precisa entender o que? Mudou o modo de produzir, mudou o modo de consumir, ok. A gente já havia falado em relação a isso quando nós discutimos sobre os novos meios de produção, entramos na discussão sobre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. A gente entendeu essa nova dinâmica de produção e consumo. Ok, mas como que o indivíduo ele lida, ele reage com esses novos mecanismos, com esses novos pressupostos? Para isso a gente precisa entender esse advento da sociedade de consumo. Então a gente tem que partir do pressuposto dessa nova modelagem de consumo. Então mudamos o nosso modo de consumir, tá? Mas não basta simplesmente a gente falar assim, a sociedade mudou o modo de consumir porque mudou o modo de produção, enfim. A gente precisa entender isso a fundo. E como que isso funciona? Eu preciso entender que dentro dessa nova sociedade, eu tenho dois mecanismos que eles vão ser basilares nessa questão do consumo. Eu tenho o consumo de bens materiais e de bens não materiais. E essa nova forma de consumo que a sociedade capitalista traz para nós, ela vem nos mostrar o quê? Ela vem nos mostrar
que eu preciso consumir para satisfazer as minhas necessidades. Aí eu vou satisfazer tanto as necessidades materiais quanto as não materiais. As materiais, nós vamos colocar as questões que elas são essenciais para a nossa vivência do cotidiano, do dia a dia. Então, são as questões mais básicas, mais estruturais. Então, vai entrar a questão de vestuário, de alimentação, de transporte, a questão educacional, a questão de saúde. Então, são todos esses pressupostos que eles são básicos, são necessários, são essenciais para a nossa subsistência. Mas, com esse novo advento da sociedade de consumo, entrou em voga um novo acesso ao consumo, que são o consumo de bens não materiais. E o que são esses bens não materiais? Eu estou falando de tudo que envolve a questão artística, de tudo que envolve a questão cultural, o acesso à informação. Ou seja, eu estou resgatando alguns dos elementos lá do Renascimento ou da Revolução Científica, quando nós lidamos com a questão da ação mecenas, dessa produção de arte. Então eu faço de uma maneira muito sutil esse resgate. E o que isso significa? Significa que agora tem elementos, tem contextos que eu quero acesso, que eu quero consumir, mas eles não são materiais, eles não são palpáveis. Então, o consumo de bens não materiais é aquele consumo que eu não posso, em tese, tocar. Eu não posso ter esse contato, essa estrutura. Então, eu estou falando de uma experiência visual, de uma experiência auditiva, de uma experiência olfativa, acesso à informação, a informação ela também passa a ser uma mercadoria. E dentro dessa nova roupagem, daquilo que é essencial, eu preciso entender o que é mercadoria. Então, se eu estou falando de consumo, eu falo de mercadoria. Então, todos esses elementos que nós citamos até aqui são elementos que a gente entende como mercadoria. É aquilo que eu posso, em tese, comprar. E se a gente falou lá no início da nossa conversa agora, que eu tive uma reestruturação do modo de produzir, eu passei por todas as transformações da indústria cultural, eu tenho uma nova estrutura social com antagonismo de classes, nós voltamos numa discussão que ela é taxativa para Marx. A questão da alienação do trabalho, alienação do trabalhador. O que é mercadoria? O que eu posso tratar como mercadoria? Essa questão da força de trabalho, nesse contexto de mercadoria, de consumo, de acesso, de compra, eu posso me referir a esse trabalhador, a essa força de trabalho, como se fosse uma mercadoria. Por quê? Tem toda uma discussão, toda uma polêmica em torno dessa questão que Marx já debateu em relação à alienação do trabalhador, porque o trabalhador ele necessita do salário para a sua sobrevivência e para que ele possa ter condições de consumir tanto as questões materiais quanto as não materiais. Então, para que eu tenha acesso ao consumo, eu preciso ter uma renda, eu preciso ter mecanismos os quais vão me possibilitar esse acesso. Mas, para que eu tenha essa viabilidade, eu preciso vender a minha mão de obra. Então, a mão de obra, dentro dessa questão da alienação do trabalhador, ela também passa a ser visto como uma mercadoria, porque eu estou fazendo uma troca. Eu entrego a minha mão de obra, em contrapartida eu vou receber um salário, e esse salário vai me facultar fazer parte dessa sociedade capitalista que visa o lucro em cima do consumo. Então nós percebemos que essas relações sociais, elas estão todas mercantilizadas. Por quê? De uma maneira muito sutil, quase que velada, eu preciso ter
essa troca para que haja essa possibilidade de consumo na sociedade capitalista. Então, essa nova roupagem que a sociedade capitalista traz para a gente, ela traz também uma reflexão muito interessante. O que eu posso considerar como sendo mercadoria? Sendo que a mercadoria é aquilo que eu posso comprar. E para que eu faça parte desse advento da sociedade de consumo, eu preciso ter mecanismos que viabilizem para que eu tenha acesso aos bens materiais e também aos imateriais que são essenciais nesse novo contexto. Então eu tenho essa mercantilização. E a mercantilização ela vai possibilitar nesse contexto capitalista que o seu objetivo maior seja alcançado, o lucro. E eu consigo isso como? Traçando estratégias para que o consumo ocorra. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?